Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito e tudo será criado. Oremos, ó Deus, que instruís os corações dos vossos fiéis com as luzes do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e saibamos gozar sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso, amém. Sede da sabedoria, Então, como já vos fui dizendo, a última parte do capítulo 4 da Evangelii Gaudium pode considerar-se, no caso concreto da opção do Papa Francisco, o fruto de todo um caminho feito pela Igreja Católica desde o Concílio Vaticano II até aos dias de hoje. Quase podemos dizer que o modo de tratar e enfrentar o diálogo social nesta exortação constitui um contributo profético do Papa Francisco, que sabe que só um diálogo a 360 graus, portanto universal, com igrejas e outros credos, é que pode ser um verdadeiro contributo para a paz que continua ameaçada, como nós sabemos, inclusivamente com a situação da Ucrânia. Portanto, esta última parte do capítulo 4 vai abordar exatamente cada um destes diálogos, que na prática é um diálogo com a sociedade civil contemporânea, um diálogo depois com todas as igrejas e, portanto, de alguma maneira ao nível das confissões também, e depois um diálogo de maneira muito especial com a ciência. O Papa aborda cada um destes diálogos e, no entanto, falo no sentido de afirmar e defender aquilo que é o princípio da liberdade religiosa, que reconhece a todos os diversos mundos, áreas que entram em diálogo uns com os outros, o direito de contribuir, de dar o seu contributo. Portanto, não há mundos, nem sequer o da ciência ou da política, que se podem considerar, digamos, como exclusivos donos do diálogo, ou até, se calhar, mais do que exclusivos donos do diálogo, os únicos que têm direito a falar. Aquilo que o Papa defende na exortação é que todos temos direito a dar o nosso contributo. Este, penso que é o grande testemunho que o Papa dá com a exortação. Então, o diálogo é um dos grandes pilares da Igreja que viveu o dom do Concílio Ecumênico Vaticano II. Eu direi mesmo que além destes pilares que são os diálogos, é a nova eclesiologia que saiu desse concílio que permite aos diálogos que eles sejam concretizados e atuados. O Papa Francisco sabe-o e vive essa realidade ancorado nos seus antecessores, já João XXIII, mas nomeadamente em Paulo VI, e neste pontífice em dois grandes documentos do Santo Paulo VI, a Ecclesiam Suam e a Evangelii Nunciandi. A Ecclesiam Suam é uma exortação do Papa Paulo VI que, de alguma maneira, atua a eclesiologia saída do Vaticano II com a Lumen Gentium. E a Evangelii Nunciandi é a grande exortação ligada ao processo da nova, assim chamada, nova evangelização. Estes dois documentos que são fundamentais para o tema do diálogo e foram e continuam a ser inspiradores do pontificado de Francisco. Vamos tentar perceber o alcance que têm estas palavras do Papa Francisco e o desenvolvimento que têm tido
nos quase 10 anos do seu pontificado que se lhe seguiram. Então, são palavras do Papa Francisco. A evangelização implica também um caminho de diálogo. Neste momento existem, sobretudo, 3 campos de diálogo onde a Igreja deve estar presente, cumprindo assim um serviço a favor do pleno desenvolvimento do ser humano e procurando o bem comum. O diálogo com os Estados, com a política, com a sociedade, que inclui o diálogo com as culturas e as ciências, e a terceira área que o Papa se refere, com os outros crentes que não fazem parte da Igreja Católica. Portanto, são os 3 grandes grupos de diálogo, digamos assim, embora depois na nomenclatura da Igreja aparecem como o diálogo no interior da Igreja, o diálogo ecuménico entre as igrejas, o diálogo interreligioso entre, naturalmente, os diversos credos e o diálogo com os não crentes, que são exatamente este quarto diálogo. E hoje fala-se muito também num 5º diálogo, que é o diálogo com as culturas, porque há uma grande diversidade de culturas que vai mesmo para além das culturas de cada um dos Estados, digamos assim. Dentro dos Estados há muitas vezes muitas culturas. Em todos os casos, a Igreja fala a partir da luz que a fé lhe dá. Oferece a sua experiência de 2000 anos e conserva sempre na memória as vidas e sofrimentos dos seres humanos. Isto ultrapassa a razão humana, mas também tem um significado que pode enriquecer quantos não creem e convida a razão a alargar as suas perspectivas. Eu direi que as palavras do Papa que vamos ouvir agora em seguida são arrojadas, corajosas e desafiantes, que revelam bem o seu carisma pessoal como Romano Pontífice e que naturalmente nele é tão incisivo, é uma marca muito pessoal. São palavras do Papa de novo. A Igreja proclama o Evangelho da Paz e está aberta à colaboração com todas as autoridades nacionais e internacionais para cuidar deste bem universal tão grande. Ao anunciar Jesus Cristo, que é a paz em pessoa, a nova evangelização incentiva todo o batizado a ser instrumento de pacificação e testemunha credível de uma vida reconciliada. Portanto, o Papa faz uma leitura extremamente positiva daquilo que é o papel de Jesus Cristo no seio da Igreja e que o faz no seio do coração de cada um de nós. É hora de saber como projetar numa cultura que privilegia o diálogo como forma de encontro, a busca de consenso e de acordos, mas sem a separar da preocupação por uma sociedade justa, capaz de memória e sem exclusões. Tal diálogo a 360 graus. O autor principal, o sujeito histórico deste processo, são as pessoas e a sua cultura, não uma classe, ou uma fração, ou um grupo, ou uma elite. O Papa, neste aspecto, é muito crítico destas tentativas de monopolizar o diálogo através de algumas culturas. Não precisamos de um projeto de poucos para poucos, ou de uma minoria esclarecida ou testemunhal que se aproprie de um sentimento coletivo. Por isso é que ele dizia, isto é pertença de todos, sem exclusão. Trata-se de um acordo para viver juntos, de um pacto social e cultural.
E isto é indispensável para garantirmos a paz. O Papa Francisco nada pretende usurpar, no sentido que, ao dizer isto, não quer ter o monopólio do diálogo, mas adverte que existem outros legítimos proponentes e construtores do diálogo que devem ser respeitados e ouvidos, tal como não pretende usurpar nada, também não pretende ser excluído por ninguém. E daí o cuidado e a promoção do bem comum da sociedade, que por um lado compete ao Estado, mas não deve calar a boca de ninguém. O Estado, com base nos princípios de subsidiariedade e solidariedade, e com um grande esforço de diálogo político e criação de consensos, é o Papa que o diz e reconhece, desempenha um papel fundamental, que não pode ser delegado, é próprio dele, na busca do desenvolvimento integral de todos. Este papel exige, nas circunstâncias atuais, uma profunda humildade social, que às vezes é escassa. E eu aqui, parafraseando o que o Papa já disse, repito, e humildade aqui significa aceitar os outros, todos os outros, como construtores do diálogo social. Portanto, isto é para que ninguém seja limitado no seu contributo para o diálogo social. Mas a maior humildade, digo ainda, está na atitude do Papa Francisco, que sabe propor a inclusão de todos na construção do diálogo. No diálogo com o Estado e com a sociedade, a Igreja não tem soluções para todas as questões específicas, mas juntamente com as várias forças sociais, acompanha as propostas que melhor correspondam à dignidade da pessoa humana e ao bem comum. Sem querer monopolizar, não quer que seja, de alguma maneira, dispensado o seu contributo. Ao fazê-lo, propõe sempre com clareza os valores fundamentais da existência humana para transmitir convicções que possam depois traduzir-se em ações políticas. Portanto, esta é a introdução, digamos assim, que o Papa Francisco faz relativamente ao início de abordagem de cada um dos diálogos e agora, em primeiro lugar, entra no diálogo entre a fé, a razão e as ciências. E eu posso compreender a razão pela qual o Papa dá prioridade a este diálogo. É que há um diálogo que é desde sempre, desde que o mundo é mundo e a fé existe, que é o diálogo entre a fé e a razão. E todos nós sabemos qual é o valor, a importância que toda a vida teve este diálogo e esta abertura entre a fé e a razão. O Papa acrescenta a este diálogo de sempre uma outra área que é a área das ciências, porque as ciências, neste diálogo velhíssimo entre fé e ciência, têm pretendido ocupar um lugar que muitas vezes exclui não só a fé, esta de forma muitas vezes explícita, mas também a razão. Porque às vezes há afirmações científicas que são mais ideológicas do que científicas, e ao serem ideológicas deixam de ser racionais. E, portanto, aquilo que dá valor às ciências e ao diálogo das ciências é o facto de elas serem racionais, porque se não são racionais, são também, muitas vezes, uma posição ideológica ou absoluta. O Papa Francisco, neste sentido, iniciando o rol destes diálogos, põe isto muito a claro para que as ciências, como muitas vezes acontece, não sejam uma nova religião sem Deus. Creio que a maioria de vocês percebe o que é que eu estou a pretender dizer com isto.
Então, vejamos agora o que o Papa nos diz ao iniciar este diálogo entre fé, razão e ciências. O diálogo entre ciência e fé também faz parte da ação evangelizadora que favorece a paz. O cientificismo, que é a ciência ideológica, ao fim e ao cabo, e o positivismo, que é outra forma, muitas vezes errada, da ciência, recusam-se a admitir como válidas formas de conhecimento distintas daquelas que são próprias das ciências positivas. É um modo de absolutizar o método científico como que se tudo se devesse reduzir ao método científico. E as coisas que não são mensuráveis acabam por não ser positivas ou ciências, digamos. A Igreja propõe outro caminho que exige uma síntese entre um uso responsável das metodologias próprias das ciências empíricas e os outros saberes, como a filosofia, a teologia, que são ciências que nem sempre são completamente mensuráveis, e a própria fé, que essa de maneira nenhuma o é, que leva o ser humano até ao mistério que transcende a natureza e a inteligência humanas. A fé não tem medo da razão, pelo contrário, procura e tem confiança nela, porque a luz da razão e a luz da fé provêm ambas de Deus e não se podem contradizer e, de facto, nunca se contradisseram. Quando, porventura, aparentemente houve essa contradição, ou porque a razão perdeu a razão, ou porque a fé também perdeu a razão. Portanto, a luz da razão e a luz da fé provêm ambas de Deus e não se podem contradizer. A evangelização está atenta aos progressos científicos para os iluminar com a luz da fé e da lei natural, tendo em vista procurar que sempre respeitem a centralidade e o valor supremo da pessoa humana em todas as fases da sua existência, desde a concepção até à morte natural. Toda a sociedade pode ser enriquecida através deste diálogo, que abre novos horizontes ao pensamento e amplia as possibilidades da razão. Por isso também este é um caminho de harmonia e pacificação, que quer dizer condutor da paz, ou conduz à paz. O problema está quando a ciência tende a ser dogmática, sem admitir que a evolução da ciência pode trazer novos conhecimentos, e assim o dogmatismo cai por terra. Novos conhecimentos e novas sínteses. Quando até a própria fé alcança novas compreensões de si mesma, sempre professada, digamos assim. A Igreja não pretende deter o progresso admirável das ciências. Pelo contrário, alegra-se e inclusivamente desfruta, reconhecendo o enorme potencial que Deus deu à mente humana. Quando o progresso das ciências, mantendo-se com rigor académico no campo do seu objetivo específico, torna evidente uma determinada conclusão que a razão não pode negar, a fé não a contradiz. Porque se está de acordo com a razão, tem que estar de acordo com a ciência quando ela é razoável ou racional. Nem os crentes podem pretender que uma opinião científica que lhes agrada e que nem sequer foi suficientemente comprovada adquira o peso de um dogma de fé. Em certas ocasiões, porém, alguns cientistas vão mais além do objeto formal da sua disciplina e exageram com afirmações ou conclusões que extravasam o campo da própria ciência. Neste caso, não é a razão que se propõe,
mas uma determinada ideologia que fecha o caminho a um diálogo autêntico, pacífico e frutuoso. Portanto, estas são as afirmações que se oferecem ao Papa Francisco fazer a propósito deste equilíbrio que deve ter e desta humildade, chamemos-lhe assim, que deve ter também a ciência. Agora, segundo o diálogo ecuménico. Francisco, no meu entender, que tem sido um promotor do diálogo ecuménico, aborda agora a unidade das igrejas. Nós sabemos quanto o Papa tem uma relação mesmo fraterna e de grande proximidade com o Patriarca Bartolomeu de Constantinopla, da Igreja Ortodoxa. E aquilo que ele pretende sempre com este diálogo é exatamente a unidade das igrejas. O compromisso ecuménico, na opinião dele, e assim o diz, corresponde à oração do Senhor Jesus, pedindo no Evangelho de São João, 17:21, que todos sejam um. A credibilidade do anúncio cristão seria muito maior se os cristãos superassem as suas divisões e a Igreja realizasse a plenitude da catolicidade que é própria daqueles filhos que, embora incorporados pelo batismo, estão separados da sua plena comunhão. Devemos sempre lembrar-nos, diz o Papa, de que somos peregrinos e que peregrinamos juntos. Para isso, devemos abrir o coração ao companheiro de estrada, sem medos nem desconfianças, e olhar primariamente para o que procuramos. E o que é que procuramos? A paz no rosto do único Deus. Ao abrir-se ao outro, tem algo de artesanal. A paz é artesanal. De facto, Jesus diz-nos: felizes os pacificadores. Neste esforço, mesmo entre nós, cumpre-se a antiga profecia: transformarão as suas espadas em relhas de arado. E, continuando este diálogo ecuménico, o Papa Francisco diz: sob esta luz, o ecumenismo é uma contribuição para a unidade da família humana. E agora evoca experiências recentes da sua parte. A presença no sínodo do Patriarca de Constantinopla, Sua Santidade Bartolomeu I, e do Arcebispo de Cantuária, Sua Graça Rowan Douglas Williams, foi um verdadeiro dom de Deus e um precioso testemunho cristão. E, mais ainda, acrescenta ainda o Papa Francisco, dada a gravidade do contra-testemunho da divisão entre cristãos, sobretudo na Ásia e na África, torna-se urgente a busca de caminhos de unidade. Os missionários nesses continentes referem repetidamente as críticas, queixas e sarcasmos que recebem por causa do escândalo dos cristãos divididos. Se nos concentrarmos nas convicções que nos unem e recordarmos o princípio da hierarquia das verdades, poderemos caminhar decididamente para formas comuns de anúncio, de serviço e de testemunho. Eu creio que entre os romanos pontífices mais recentes, provavelmente Francisco é aquele que mais tem trabalhado neste diálogo ecuménico e não só, também no diálogo interreligioso. A imensa multidão que não recebeu o anúncio de Jesus Cristo não pode deixar-nos indiferentes. Por isso, o esforço por uma unidade que facilita a recepção de Jesus Cristo deixa de ser mera diplomacia ou um dever forçado para se transformar num caminho imprescindível da evangelização. Os sinais de divisão
entre cristãos, em países que já estão dilacerados pela violência, juntam outros motivos de conflito vindos da parte de quem deveria ser um ativo fermento de paz. São tantas e tão valiosas as coisas que nos unem. E se realmente acreditamos na ação livre e generosa do Espírito, quantas coisas podemos aprender uns dos outros. Não se trata, portanto, de receber informações sobre os outros para os conhecermos melhor, mas de recolher o que o Espírito semeou neles como um dos dons preciosos que serve e que deve ser o tal também para nós. Só para dar um exemplo, diz o Papa, no diálogo com os irmãos ortodoxos, nós, os católicos, temos a possibilidade de aprender algo mais sobre o significado da colegialidade episcopal e sobre a sua experiência da sinodalidade. Nós que agora estamos a entrar na fase da sinodalidade, bem o podemos aprender com os irmãos ortodoxos. Através de um intercâmbio de dons, o Espírito pode conduzir-nos cada vez mais para a verdade e o bem. Portanto, não há dúvida absolutamente nenhuma que a linguagem do Papa é extraordinariamente favorável e promotora desta unidade entre todas as igrejas. Em segundo lugar, e embora se trate de uma confissão diferente da nossa cristã, mas o Papa distingue com um capítulo específico as relações e o diálogo com o judaísmo, ou seja, com os nossos irmãos hebreus, com aqueles que foram a pátria e o povo em que Jesus nasceu. Depois do diálogo ecuménico, igualmente importante, é o diálogo com o judaísmo. Um olhar muito especial é dirigido ao povo judeu, cuja aliança com Deus nunca foi revogada, porque os dons e o chamamento de Deus são irrevogáveis, diz São Paulo aos Romanos. A Igreja, que partilha com o judaísmo uma parte importante das Escrituras Sagradas, considera o povo da aliança e a sua fé como uma raiz sagrada da própria identidade cristã. Portanto, nós nem sequer renegamos, como cristãos, que bebemos nas Escrituras do Antigo Testamento, que são a Escritura do povo judaico. Como cristãos, não podemos considerar o judaísmo como uma religião alheia, nem incluímos os judeus entre quantos são chamados a deixar os ídolos para se converter ao verdadeiro Deus. Juntamente com eles, acreditamos no único Deus que atua na história e acolhemos com eles a palavra revelada em comum a eles e a nós. O diálogo e a amizade com os filhos de Israel fazem parte da vida dos discípulos de Jesus. O afeto que se desenvolveu leva-nos a lamentar, sincera e amargamente, as terríveis perseguições de que foram e são objeto, particularmente aquelas que envolvem ou envolveram cristãos. Deus, como sabemos, continua a operar no povo da primeira aliança e faz nascer tesouros de sabedoria que brotam do seu encontro com a palavra divina. Por isso a Igreja também se enriquece quando recolhe os valores do judaísmo. Embora algumas convicções cristãs sejam inaceitáveis para o judaísmo e a Igreja não possa deixar de anunciar Jesus como Senhor e Messias, há uma rica complementaridade que nos permite ler juntos os textos da Bíblia hebraica
e ajudar-nos mutuamente a desentranhar as riquezas da palavra, bem como compartilhar muitas convicções éticas e a preocupação comum pela justiça e o desenvolvimento dos povos. Portanto, percebe-se perfeitamente por estas palavras do Papa Francisco que ele foi alguém que durante muitos anos na Argentina, durante a sua vida como bispo naquele país e natural daquele país, ele teve sempre um diálogo privilegiado com o judaísmo. E agora entramos naquele que é o diálogo propriamente dito, de que faz parte também o judaísmo, o diálogo interreligioso. Um grande desafio que o Concílio Vaticano II trouxe foi o diálogo interreligioso, que entretanto tem feito um interessante e frutuoso caminho a que o Papa Francisco tem dado grande impulso. Creio que todos nós somos testemunhas disto. Uma atitude de abertura na verdade e no amor deve caracterizar o diálogo com os crentes das religiões não cristãs, apesar dos vários obstáculos e dificuldades, de modo particular os fundamentalismos de ambos os lados. Este diálogo interreligioso é uma condição necessária para a paz no mundo e, por conseguinte, é um dever para os cristãos e também para as outras comunidades religiosas. Este diálogo é, em primeiro lugar, uma conversa sobre a vida humana ou simplesmente, como propõem os bispos da Índia, estar aberto a eles, humana ou simplesmente compartilhando as suas alegrias e penas. Assim, aprendemos a aceitar os outros na sua maneira diferente de ser, de pensar e de se exprimir. Com este método, poderemos assumir juntos o dever de servir a justiça e a paz, que deverá tornar-se um critério básico de todo o intercâmbio interreligioso. Um diálogo no qual se procurem a paz e a justiça social é, em si mesmo, para além do aspecto meramente pragmático, um compromisso ético que cria novas condições sociais. O Papa aqui está a dizer que, para além da importância do diálogo propriamente dito como diálogo interreligioso, é igualmente importante este diálogo ao nível ético, pragmático e das condições sociais que todos partilhamos. Os esforços à volta de um tema específico podem transformar-se num processo em que, através da escuta do outro, ambas as partes encontram purificação e enriquecimento. Portanto, estes esforços também podem ter o significado de amor à verdade. Portanto, quando discutimos a ética ou outros valores, estamos de alguma maneira em conjunto à procura da verdade e até da verdade em sentido último do termo. Neste diálogo sempre amável e cordial, nunca se deve descuidar o vínculo essencial entre diálogo e anúncio, porque tal como nós, também os outros têm o seu anúncio específico. E no nosso caso, que leva a Igreja a manter e intensificar as relações com os não cristãos. Um sincretismo conciliador seria, no fundo, um totalitarismo de quantos pretendem conciliar, prescindindo de valores que os transcendem e dos quais não são donos. Às vezes esquecemos-nos daquilo que nos transcende e confundimos-nos nós próprios e as nossas visões com a verdade. A verdadeira abertura implica conservar-se firme nas próprias convicções mais profundas, com uma identidade clara e feliz, mas disponível para compreender as do outro
e sabendo que o diálogo pode enriquecer a ambos. Não nos serve, diz o Papa a concluir, não nos serve uma abertura diplomática que diga sim a tudo para evitar problemas, porque seria um modo de enganar o outro e negar-lhe o bem que se recebeu como um dom para partilhar com generosidade. Longe de se contraporem, a evangelização e o diálogo interreligioso apoiam-se e alimentam-se reciprocamente. Creio que não há abertura maior do que esta com que o Papa nos fala. E continua, no interior deste diálogo, aborda uma confissão em concreto com a qual ele próprio tem dado grandes passos em frente. Estamos a falar exatamente do Islão, onde ultimamente o Papa tem sido paladino exatamente deste diálogo. Por isso diz, neste tempo adquire grande importância a relação com os crentes do Islão, hoje particularmente presentes em muitos países de tradição cristã, onde podem celebrar livremente o seu culto e viver integrados na sociedade. E aqui o Papa está-se a referir a todos aqueles que se abrem ao Islão e respeitam as suas convicções. Mas é também muitíssimo interessante porque ele exige, por outro lado também, que o Islão faça do mesmo modo e respeite as outras confissões. Não se deve jamais esquecer que eles professam seguir a fé de Abraão e conosco adoram o Deus único e misericordioso, que há de julgar os homens no último dia. Os escritos sagrados do Islão conservam parte dos ensinamentos cristãos. Jesus Cristo e Maria são objeto de profunda veneração e é admirável ver como jovens e idosos, mulheres e homens do Islão, são capazes de dedicar diariamente tempo à oração e participar fielmente nos seus ritos religiosos. Ao mesmo tempo, muitos deles têm uma profunda convicção de que a própria vida, na sua totalidade, é de Deus e para Deus. Reconhecem também a necessidade de lhe responder com um compromisso ético e com a misericórdia para com os mais pobres. Creio que talvez seja dos pontífices que mais abriu horizontes neste diálogo com o mundo do Islão. E agora, concluindo este diálogo com as outras confissões, o Papa diz: para sustentar o diálogo com o Islão, é indispensável a adequada formação dos interlocutores, não só para que estejam sólida e jubilosamente radicados na sua identidade, mas também para que sejam capazes de reconhecer os valores dos outros, compreender as preocupações que subjazem às suas reivindicações e fazer aparecer as convicções comuns. Nós, cristãos, devíamos acolher com afeto e respeito os imigrantes do Islão que chegam aos nossos países, tal como esperamos e pedimos para ser acolhidos e respeitados nos países de tradição islâmica. E agora é o Papa pessoalmente que o diz: rogo, imploro humildemente a esses países que asseguram liberdade aos cristãos para poderem celebrar o seu culto e viver a sua fé, tendo em conta a liberdade que os crentes do Islão gozam nos países ocidentais. Portanto, o Papa é leal, frontal e claro. Frente a episódios de fundamentalismo violento que nos preocupam, o afeto pelos verdadeiros crentes do Islão deve levar-nos a evitar odiosas generalizações, porque o verdadeiro Islão
e uma interpretação adequada do Alcorão opõem-se a toda a violência. O Papa Francisco é corajoso e exigente neste diálogo, mas reconhece a importância de o continuar. Este diálogo, todavia, é vasto e diversificado e exige um respeito e confiança recíprocos para além de uma consciência clara das diversidades. Os não cristãos, fiéis à sua consciência, devem, por gratuita iniciativa divina, viver justificados por meio da graça de Deus e, assim, associados ao mistério pascal de Jesus Cristo. Devido, porém, à dimensão sacramental da graça santificante, a ação divina neles tende a produzir sinais, ritos, expressões sagradas, que por sua vez envolvem outros numa experiência comunitária do caminho para Deus. Não têm o significado e a eficácia dos sacramentos, o Papa esclarece, instituídos por Cristo, mas podem ser canais que o Espírito suscita para libertar os não cristãos do imanentismo ateu ou de experiências religiosas meramente individuais. O mesmo Espírito suscita, por toda a parte, diferentes formas de sabedoria prática que ajudam a suportar as carências da vida e a viver com mais paz e harmonia. Nós, cristãos, podemos tirar proveito também desta riqueza consolidada ao longo dos séculos, que nos ajuda a viver melhor as nossas próprias convicções. E agora o Papa entra no último subcapítulo desta parte e no último diálogo que ele agora promove no âmbito daqueles países que ainda não aderiram completamente ao contexto da liberdade religiosa. E, no entanto, é extraordinariamente importante que todos vivam e atuem este direito universal, que é o direito à profissão da fé por parte de cada confissão. A concluir esta última parte do capítulo 4, o Papa aborda agora a questão do diálogo social num contexto como é o nosso atual, em que se passou tendencialmente a consagrar nos ordenamentos jurídicos dos Estados a realidade da liberdade religiosa. Ainda referindo-se ao último sínodo, antes desta exortação, o Papa diz: os padres sinodais lembraram a importância do respeito pela liberdade religiosa, que se crê ser verdadeira, e de manifestar publicamente a própria crença. São pluralismo, que respeita verdadeiramente aqueles que pensam diferente e os valorizem como tais, não implica uma privatização das religiões com a pretensão de as reduzir ao silêncio e à obscuridade da consciência de cada um ou à sua marginalização no recinto fechado das igrejas, sinagogas ou mesquitas. Pelo contrário, aquilo que os padres sinodais desejavam, em definitivo, era uma nova forma de evitar a discriminação e o autoritarismo, que é muitas vezes o que acontece quando não se respeita a liberdade religiosa. O respeito devido às minorias de agnósticos ou de não crentes não se deve impor de maneira arbitrária que silencie as convicções de maiorias crentes ou ignore a riqueza das tradições religiosas. No fundo, isso fomentaria mais o ressentimento
do que a tolerância e a paz. Tanto quando se cai nos fundamentalismos de minorias ou de confissões não religiosas, ou seja, do ateísmo, naturalmente estamos a reduzir os outros a zero. E o Papa adverte aqui exatamente para o perigo em concreto destas situações. Ao questionar-se sobre a incidência pública da religião, é preciso distinguir diferentes modos de a viver. Tanto os intelectuais como os jornalistas caem frequentemente em generalizações grosseiras e pouco académicas, quer dizer, científicas, quando falam dos defeitos das religiões e muitas vezes não são capazes de distinguir que nem todos os crentes, nem todos os líderes religiosos são iguais. Alguns políticos aproveitam esta confusão para justificar ações discriminatórias. Outras vezes, expressam-se os escritos que surgiram no âmbito de uma convicção crente, esquecendo que os textos religiosos clássicos podem oferecer um significado para todas as épocas. Possuem uma forma motivadora que abre sempre novos horizontes, estimula o pensamento, engrandece a mente e a sensibilidade. São desprezados pela miopia dos racionalismos. Será razoável e inteligente relegá-los para a obscuridade só porque nasceram no contexto de uma crença religiosa? Ou seja, por causa de alguns possíveis exageros, não se tem que relegar o crente ou qualquer crente para a obscuridade. Contêm muitos destes textos clássicos religiosos princípios profundamente humanistas, que possuem um valor racional, apesar de estarem permeados de símbolos e de doutrinas religiosas. E o Papa Francisco oferece a nossa própria experiência para ajudar a compreender a situação de outros credos ou confissões, ou até mesmo daqueles que não professam nenhuma fé. E agora diz a título como que de uma sua convicção pessoal. Como crentes, sentimos-nos próximos também de todos aqueles que, não se reconhecendo parte de qualquer tradição religiosa, buscam sinceramente a verdade, a bondade e a beleza, que para nós têm a sua máxima expressão e a sua fonte em Deus. Sentimos-los como preciosos aliados no compromisso pela defesa da dignidade humana, na construção de uma convivência pacífica entre os povos e na guarda da criação. Um espaço peculiar é o dos chamados novos areópagos, lugares públicos de discussão da fé, como é, no caso da Igreja Católica, o átrio dos gentios, onde crentes e não crentes podem dialogar sobre os temas fundamentais da ética, da arte e da ciência, e sobre a busca da transcendência. Também este é um caminho de paz para o nosso mundo atual ferido. E assim estamos, de alguma maneira, a chegar ao fim desta última parte do capítulo 4. A concluir, o Papa diz o que é que pretendeu com esta última parte do capítulo 4, dedicado aos diálogos como instrumentos da paz e, sobretudo, do diálogo social.
Estas são as últimas palavras então do Papa. A partir de alguns temas sociais importantes para o futuro da humanidade, procurei explicitar uma vez mais a incontornável dimensão social do anúncio do Evangelho, para encorajar todos os cristãos a manifestá-la sempre nas suas palavras, atitudes e ações. Então isto quer dizer que os diálogos que o Papa promove, e aqui estão todos retratados nesta última parte do capítulo 4, são instrumentos de comunhão e de diálogo social que fomentam a paz. Creio que precisávamos todos de nos abrir, e provavelmente ainda mais aqueles que às vezes estão fechados nas ideologias, a este diálogo, porque de certeza absoluta que quanto mais o construirmos, mais nos aproximamos uns dos outros. Então, esta é a nossa lição de hoje e com este contributo encerramos praticamente a exortação. A última parte da exortação e depois o apelo final que o Papa faz é mesmo quase como que um reepílogo de tudo o que foi esta riquíssima exortação apostólica. Eu devo confessar-vos a minha experiência pessoal, a terminar, para dizer que quando leio, passados estes anos, desde novembro de 2013 para cá, ainda nem um ano era completo do pontificado do Papa Francisco, quando a gente lê nesta altura com esta profundidade esta exortação, que foi praticamente o programa do pontificado do Papa Francisco, damos-nos conta de como foi programático. E não foi um programático feito para ficar no papel. Nós agora somos testemunhas e podemos dizer que efetivamente corresponde àquilo que ao longo destes quase 10 anos pontificado o Papa Francisco tem feito. Eu acho que ele merece o nosso reconhecimento, o nosso apreço, por quanto tem sido constante, persistente neste seu programa e não só o tem cumprido, mas como o tem desenvolvido, ampliado e alargado e, curiosamente, tem sido cada vez mais aceite por todas as áreas do diálogo, digamos assim. Ouvi recentemente, ou li uma notícia, já não sei dizer-vos bem, da hipótese de que o Papa Francisco possa ser reconhecido como, digamos, ou melhor, agraciado com o Prémio Nobel da Paz. Eu acho que o merecia, porque, sem dúvida nenhuma, a ação dele tem sido um contributo verdadeiramente extraordinário para a edificação da paz. E também, como acabamos de verificar, ao nível dos diversos diálogos que não só tem promovido, mas tem vivido no concreto com todas as confissões cristãs ou não cristãs e até mesmo com aqueles que não professam nenhuma convicção religiosa.